Bem-vindos de volta, pessoal, ao programa Estudos sobre Neutralidade, hoje à noite, com meu amigo e colega, o Dr. Jonas Tögel, especialista em estudos americanos e pesquisador de propaganda na Universidade de Regensburg, na Alemanha. Jonas, bem-vindo de volta. Jonas, welcome back. Oi, Pascal. It's great seeing you again. You've been on the channel before, but for anyone who has missed É ótimo te ver de novo. Você já esteve aqui no canal antes, mas para quem não viu aquela entrevista, você não é só um acadêmico. Você também tem seu próprio canal no YouTube, em alemão. Então, se você entende alemão, dá uma olhada no canal do Jonas. Ele é um dos poucos acadêmicos alemães que realmente tenta sair daquela caixinha em que a gente costuma ficar e oferece suas análises no canal dele. Lá, ele se dedica principalmente a examinar as várias formas como hoje em dia this time die Atome, der Proper Übersetzung den Matthew. The propaganda is just being used, and he doesn't just like rant about it. He actually. E ele não só reclama disso, não. Ele realmente tem muito conhecimento sobre o assunto. Escreveu vários livros e um deles é este aqui. O título é em alemão e a tradução seria Guerra Cognitiva. Nesse livro, o Jonas analisa, e a gente até falou sobre isso em uma das nossas últimas conversas, como a própria OTAN está usando e se preparando para usar a guerra cognitiva. Não só contra inimigos externos, mas também contra a própria população, o que é a parte mais assustadora. E ele já escreve sobre propaganda há bastante tempo. Fico muito feliz de ter você de volta. Também fico feliz por estar de volta. É sempre um prazer participar do seu canal, Pascal. Então vamos falar um pouco sobre o que realmente está acontecendo na Europa. Porque olha, eu tenho recebido muitas mensagens e participado de várias conversas recentemente sobre como essa euforia de guerra, especialmente na Alemanha, está piorando. E como a narrativa da mídia sobre uma possível guerra com a Rússia está ficando cada vez mais intensa. E o que é ainda mais preocupante é que eu acabei de ter uma conversa com o Stanislav Krapivnik, e ele disse que agora os russos acreditam que os alemães estão se preparando para a guerra também. Ou seja, a gente está caminhando para uma profecia que se cumpre sozinha. Você pode contar um pouco para a gente em que ponto a Alemanha está nesse impulso constante em direção à guerra? Olha, a gente chegou num ponto em que está ficando cada vez mais difícil encontrar uma saída. Porque a narrativa que foi construída nos últimos anos e que sustenta essa guerra é muito simples e muito perigosa. Basicamente, é uma narrativa que diz que a Rússia é uma grande ameaça. E aí aparecem estudos, quer dizer, é uma narrativa bem simples, mas é isso. A Rússia vai atacar a Europa e a Alemanha nos próximos anos. Aí você pode se perguntar, tá, mas como é que eles sabem que a Rússia vai fazer isso? E se a Rússia é tão poderosa assim, por que ela esperaria alguns anos para a gente se preparar? E então, quando a gente estiver pronto, aí sim os russos viriam. Então, não é uma narrativa muito inteligente, diga-se de passagem, mas ela está sendo empurrada por todos os canais. Quer dizer, nem todos. Canais do YouTube, como o seu, por exemplo, são uma exceção muito valiosa a isso. Existem boas fontes alternativas de informação, mas elas não chegam à maioria das pessoas. Então temos essa narrativa sendo construída e precisamos nos defender dela. E agora o que a gente vê é que a militarização, que você acabou de mencionar, meio que penetra em todos os aspectos da sociedade, de um jeito que lembra um pouco a Covid-19. É como quando se dizia, ok, precisamos combater esse vírus agora. As escolas têm que combater, tem que ser combatido em casa, no trabalho. A sociedade inteira, basicamente, precisa se preparar para essa luta contra a Covid. É parecido. É como se estivesse acontecendo uma mudança total na sociedade. E não sou eu que estou dizendo isso. Quando a gente lê os relatórios do Exército, analisando a situação e o que precisa ser feito, eles falam em uma abordagem que envolve toda a sociedade. Então, quando falamos em guerra cognitiva, ou nessa mudança de mentalidade que precisa acontecer, é disso que se trata, uma abordagem de toda a sociedade.
E isso se espalha por todos os espaços. A gente vê isso nas escolas. Quando eu dou palestras com centenas de pessoas, sempre tem alguns pais que dizem estar muito preocupados, porque agora o exército alemão, a Bundeswehr, está indo às escolas. E eles estão recrutando jovens, sabe, adolescentes, estudantes de escola de 14, 15, 16 anos, porque contam para eles uma história. Dizem algo como, olha, é legal entrar na Bundeswehr, a gente tem uns tanques incríveis, você pode visitar. Eles fazem dias de portas abertas em que dá para ir até a Bundeswehr, sentar nos tanques, nos aviões, o que for. É quase como se fosse um grupo de escoteiros. Vamos nos divertir. E aí as pessoas acabam se alistando. É isso que está acontecendo nas escolas agora. Existe uma narrativa sendo empurrada dentro das escolas, e tudo que entra em conflito com essa narrativa oficial é rotulado como teoria da conspiração e deve ser rejeitado. Sabe, isso é... A gente poderia entrar em detalhes agora, mas isso é o que chamam de inoculação. Ou seja, você quer que as pessoas bloqueiem informações conflitantes e que aceitem essa narrativa sobre a OTAN. Aí temos, claro, a mídia, onde existem alvos definidos. Há todo tipo de canal de comunicação repetindo essa história da grande ameaça russa e dizendo que precisamos nos rearmar. E claro, tem também a parte econômica. Não dá para esquecer disso. Todo mundo sabe que, no fim das contas, é sobre economia, né? Isso já se dizia lá nos anos 90. E a economia, obviamente, está indo ladeira abaixo. A Europa e a Alemanha estão numa espécie de missão suicida. Elas estão se desligando da energia barata que sustentou suas economias por décadas. E agora, de alguma forma, precisam que a economia continue de pé. E o que fazem? Mudam. As linhas que produzem automóveis podem ser facilmente adaptadas para produzir tanques. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, para onde quer que você olhe, é como você disse. Em todo lugar há ameaça, é perigoso e é assustador ver o que está acontecendo. E eu vi recentemente o que chamam de Bevölkerungsbefragung. É tipo pesquisa de opinião. Sim, para toda a Alemanha, para o exército alemão, para a Bundeswehr. E eles descobriram, bom, antes de tudo eles sabem, e sabem muito bem, e escrevem isso de forma bem clara, que a gente precisa dessa percepção da ameaça russa. Isso é o ponto central de toda essa mudança que está acontecendo. A gente precisa que as pessoas acreditem que a Rússia é uma grande ameaça. Eles escrevem isso, sim. E eles têm, sabe, programas, ações. Mandam gente, milhares de pessoas. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Milhares e milhares de pessoas vão de casa em casa na Alemanha, fazendo entrevistas sobre isso. Tipo, o que você acha da Bundeswehr? O que você acha do Vladimir Putin? O que você acha das Forças Armadas da Alemanha? Você acha que a gente deveria se rearmar? Gastar mais com defesa é uma boa ideia? Foram feitas mais ou menos 300 perguntas e os resultados foram apresentados num estudo. E o que eles descobriram, basicamente, é que a mudança de mentalidade está acontecendo. Cerca de 80%. 80%. 8 em cada 10 pessoas na Alemanha acham que a Bundeswehr é uma instituição muito valiosa e respeitada. E mais ou menos 2/3, algo entre 60% e 70% dos alemães, estão totalmente convencidos de que existe uma grande ameaça russa lá fora, contra a qual precisamos nos rearmar, nos preparar, nos defender e, de certa forma, mudar a nossa sociedade para não sermos dominados pela Rússia. E como você mesmo apontou, se a gente olhar isso de uma perspectiva mais ligada ao ego e tentar considerar todos os lados, é exatamente o que você acabou de dizer. Para os russos, pessoalmente, essa remilitarização da Alemanha e da Europa é claro vista como uma ameaça, porque não dá para se rearmar só de forma defensiva. O outro lado sempre vai pensar, e com razão, diga-se de passagem, que isso parece algo ofensivo e que o outro lado também está se preparando. Eu sei que você já falou sobre isso, e a gente poderia ficar discutindo isso para sempre. A Ucrânia agora pode mirar na infraestrutura energética russa, e se você empurrar
a Rússia para esse limite, o que a maior potência nuclear do mundo vai fazer? Então, de qualquer ângulo que você olhe, é uma loucura. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I mean, even worse, like Stanislav. Quer dizer, ainda pior, como Stanislav Kropivkin acabou de dizer. Não é só que a Ucrânia tem permissão para atacar o petróleo russo. É que a Ucrânia tem os meios para fazer isso, certo? E ela usa todos esses dados e toda essa infraestrutura da OTAN para escolher os alvos. E os drones que estão sendo lançados contra a Rússia são basicamente feitos na Europa. E a Europa tem muito orgulho disso, de estar ajudando a Ucrânia e de que a Rheinmetall esteja ajudando a Ucrânia a produzir esse armamento. E os russos estão dizendo algo como: até quando a gente vai aceitar isso de países que dizem estar se preparando para uma grande guerra contra nós? Enfim, a situação só piora. Os russos estão agora num ponto em que já pensam em onde atacar na Europa. E olha, a Europa vai acabar recebendo os primeiros ataques russos, porque eles já estão prontos para isso. Quer dizer, chegamos a um ponto em que isso vira uma profecia que se cumpre sozinha. Eu não sei, é muito assustador. E eu estava esperando que você me dissesse que, como o Matias Desmet chama, essa formação em massa, que a gente ainda não tinha descido tanto a ladeira. Mas, pelo visto, até as escolas e tudo mais. E a Ulrike Gerold me disse que as igrejas evangélicas na Alemanha já estão se preparando para a guerra. Então, esse impulso, esse ritmo de tambor, parece estar tomando conta de tudo, né? Sim, é verdade. Mas eu quero destacar que, no fim das contas, é sempre o povo que faz a diferença. E os corações e mentes das pessoas, e isso o meio militar sabe muito bem, são o novo campo de batalha do futuro. É por isso que existe a chamada guerra cognitiva. É por isso que existe a guerra de quinta geração nos Estados Unidos. Todos esses programas têm algo em comum. Eles buscam mudar a forma como as pessoas percebem a realidade. Hoje, tudo isso está se tornando baseado em inteligência artificial, alimentado por ela, com narrativas automáticas sendo criadas, conteúdos sendo produzidos e espalhados em massa nas redes sociais e por aí vai. Mas não podemos esquecer que, no fundo, e essa é a minha visão, as pessoas não querem guerra. A maioria nunca tirou proveito de nenhuma guerra. A maioria das pessoas não vai se beneficiar dessa guerra. Quer dizer, como a gente já disse, ela ainda não começou de fato. Então, algo que ainda não aconteceu pode ser evitado. E pode ser evitado se as pessoas disserem: a gente quer que isso pare. É aí que todo mundo entra. Cabe a nós perguntar: será mesmo uma boa ideia entrar em guerra com a maior potência nuclear que existe? Será que isso faz sentido? Se a gente olhar com atenção os planos dos Estados Unidos, que há décadas dizem que é preciso separar a Europa, e especialmente a Alemanha, da Rússia, porque juntas seriam a maior ameaça ao Império Americano. Está na hora de começarmos a falar sobre o Império Americano. Pense bem nisso. Então, se a gente perceber que os Estados Unidos não são essa nação democrática que tem apenas a nossa liberdade no coração e que não estão interessados em nada além de uma Europa livre, se começarmos a mudar essa forma de pensar, eu acho que isso está muito ligado à narrativa da guerra, de que estamos defendendo a democracia, de que os Estados Unidos estão defendendo a democracia, porque seriam esse grande país livre e democrático. Se fizermos essa mudança de mentalidade em conjunto e entendermos que, na verdade, não, precisamos deixar de ver como uma sociedade livre e democrática e passar a enxergar como um império implacável. E é isso que eu digo. Precisamos entender que estamos lidando com um império muito brutal, que é o que os Estados Unidos são e têm sido nas últimas décadas. Esse plano, aliás, e foi o que eu analisei no meu livro War Games, previa sacrificar a Alemanha sem nem piscar. Havia milhões e milhões de pessoas mortas nesses planos de guerra, em um conflito contra a Rússia.
Então é disso que estamos falando. Esses são os verdadeiros jogos de guerra, os planos de guerra que a OTAN está divulgando e praticando como exercícios, certo? Lá nos grupinhos de planejamento deles. É disso que você está falando. Não é algo escondido ou secreto. São exatamente esses tipos de coisas que eles também publicam depois. Tipo, foi isso que saiu desse jogo de guerra. E por aí vai. E o sacrifício. Sacrificar milhões de pessoas na Alemanha. Isso é só um dos jogos, não é? Exatamente. Quer dizer, é preciso olhar os documentos militares. É lá que a gente encontra essas informações. Não adianta simplesmente ligar o noticiário alemão, tipo Tagesschau, que é o canal e a cobertura de notícias mais populares que existem. 15 minutos de Tagesschau não vão te dar esse tipo de informação. A gente precisa ir um pouco mais fundo. Precisa começar a ler. E aí a gente descobre todo tipo de informação muito interessante que mostra que para nós, aparentemente, essa é uma guerra em que estamos sendo levados para o abate, como um cordeirinho. E isso vem acontecendo há décadas. São planos de décadas. E não é só a nossa economia que está sendo sacrificada, mas provavelmente, e muito provavelmente, milhões de vidas também vão ser sacrificadas. E eu acho que se essa é verdade, e eu vejo isso surgindo aos poucos, e se isso se tornar uma espécie de consciência comum, uma consciência global, se as pessoas perceberem isso, então a gente tem uma boa chance de parar com tudo isso. E é por isso que o seu trabalho, e o trabalho de tantas outras pessoas, é tão importante. A gente precisa, e é aí que o Desmond tem razão. Eu acho que não concordo com tudo que ele diz, mas essa ideia de falar abertamente. E foi isso também que a Hannah Arendt disse, e a Rosa Luxemburgo, que o ato mais revolucionário que alguém pode fazer é dizer a verdade. E é isso que a gente tem que fazer. Você pode dizer, olha, eu não tenho tanta energia agora, muita gente está cansada, esgotada, mas ainda assim, a gente pode falar. E se você disser a simples verdade sobre o que está acontecendo, isso só pode, sabe, promover a paz. E é isso que a gente precisa fazer. É aí que eu ainda vejo muita esperança. Sim, eu tô bem. Que bom. Quer dizer, você é uma das pessoas otimistas, né? Não tenho encontrado muitas assim ultimamente. Mas eu também compartilho disso, na verdade, porque a gente precisa descobrir como parar isso. Não dá pra ser a terceira vez em 100 anos. Mas eu queria seguir por outro caminho aqui. Sim, existe uma certa resistência, né? Também no Twitter, e até entre ativistas nas escolas. Na Alemanha, tem vários estudantes protestando contra isso, dizendo coisas como, então, morra você mesmo, Sr. Merz. E, na verdade, alguns deles foram presos ou receberam advertências das escolas. Você pode contar um pouco pra gente sobre a juventude? Quero dizer, onde você vê as pessoas entre 16 e 20 anos, basicamente, no debate público? Especialmente também nas mídias alternativas, onde talvez um pouco mais desse tipo de coisa esteja aparecendo do que, por exemplo, no Tagesschau. Essa é uma boa pergunta. Pelo que eu ouço, a gente tem uma juventude que, de certa forma, não quer se alistar, nem participar desse entusiasmo pela guerra que claramente está sendo promovido. Eles estão sendo criticados por apresentadores de telejornais, dizendo que os jovens não querem ir para a Bundeswehr. O que está acontecendo com eles? Por que são tão egoístas? É mais ou menos isso que aparece na mídia, né? Com certeza. Eu acabei de ouvir que, bom, você sabe, quando um garoto faz 18 anos na Alemanha, ele precisa entregar seus dados para a Bundeswehr, o exército alemão. Então ele tem que preencher um tipo de formulário e, enfim, passar suas informações. Não é exatamente se alistar, mas é como se dissesse quem você é, quais são seus interesses e tudo mais. E pelo que eu ouvi, pelo menos um terço, saíram reportagens na semana passada. Um terço, meu Deus, não preencheu esse formulário. Então isso é, eu diria, bem animador. Mostra que nem todo mundo está disposto a ir para a guerra, como alguns poderiam pensar, especialmente entre os mais jovens. Agora, eu não sei se isso é porque eles são um pouco preguiçosos para preencher o papel,
ou se é realmente por convicção, porque não querem entrar para o exército. Mas eu tendo a acreditar que é mais por convicção. E eu digo que, olha, isso é positivo, e é isso que a gente precisa incentivar. Quer dizer, é puro bom senso. É bom senso dizer isso. Eu quero ser sacrificado. As guerras sempre servem para pouquíssimas pessoas, pouquíssimos ricos, que ficam ainda mais ricos, enquanto milhões de outros morrem. E tem a Ursula von der Leyen, por exemplo, que está empurrando essa guerra com bilhões e bilhões de dinheiro que ela promete, mesmo sem ter o direito de fazer isso. E é bom lembrar, a Ursula von der Leyen tem 7 filhos, certo? 7 filhos. E há alguns anos perguntaram para ela se algum dos filhos dela está nas Forças Armadas, numa entrevista alemã que passou na televisão da Alemanha. Primeiro, ela disse algo como, olha, se meus filhos estivessem nas Forças Armadas, eu sofreria o mesmo que todas as outras mães sofrem. Eu ficaria com medo por eles, me preocuparia com eles. E se fossem para a guerra, eu ficaria muito, muito assustada e tudo mais. Aí veio a próxima pergunta. Bom, você tem 7 filhos. Algum deles está nas Forças Armadas? E ela simplesmente respondeu, não, e deu risada. Para mim, isso resume bem a situação. Eles não estão mandando os próprios filhos. Quem manda os filhos são os mais pobres. E eu digo, é para os mais pobres entenderem que isso não é do interesse deles. E olha, a gente precisa parar com isso. Não. A gente precisa de alguma forma entender isso. Porque de onde você acha que vem o principal impulso para tudo isso? Porque você realmente olhou o planejamento da OTAN. Quer dizer, na minha percepção, é de novo a Alemanha que está mais presa nesse tipo de formação em massa, no sentido de como as pessoas acabam ficando muito agitadas com certas coisas. E a gente vê a Europa inteira agitada, sim, mas em níveis e graus diferentes. Talvez isso também tenha a ver com a barreira do idioma. Eu falo francês, mas não assisto tanta mídia francesa, então acabo vendo menos vindo da França. Eu vejo beligerância vindo do Reino Unido, palavras duras. Mas quando se trata de realmente tentar alimentar um espírito de guerra, eu percebo isso mais vindo da Alemanha. Ou você vê vindo de onde? E qual é o papel de Bruxelas, do centro da União Europeia e do centro da OTAN? É isso. De novo, essa é uma ótima pergunta. Eu ouço muita gente dizer que em tal ou tal país a situação é pior. E pode até ser que a mídia alemã e a sociedade na Alemanha sejam as piores quando se trata de incitar a guerra. Mas eu não acho que isso aconteça só na Alemanha. Na minha visão, e pelo que eu percebo, a chamada guerra cognitiva e as análises que eu leio mostram o seguinte: existem diferentes estratégias de propaganda que precisam ser adaptadas para cada país, para cada grupo étnico, para cada cultura. Nem toda propaganda é igual, então eles estão localizando a propaganda. No marketing, a gente chama isso de localização. É exatamente isso, só que aplicado à propaganda. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem que para alguém da Suíça, talvez seja preciso falar de um jeito diferente do que para alguém da Itália, da França, da Alemanha ou da Áustria. Por exemplo, para os austríacos e para o pessoal da Suíça, a gente precisa dizer que mantém a neutralidade, porque isso é importante para eles. É claro, esse é o seu campo de especialidade. Mas eu acho que dá para concordar que mesmo nesses países, a neutralidade pode ser o rótulo usado na política, mas não é o que realmente está acontecendo agora. Por exemplo, na Áustria, a gente sabe que há muitos trens cheios de armamentos indo em direção à Ucrânia, porque a Áustria é um país muito importante para o trânsito de armas. Então isso claramente não é neutro. E no caso da Suíça, eu sei que também existe algum tipo de apoio à guerra. Não sei se você concorda ou não, mas a Suíça não é 100% neutra quando o assunto é a Rússia. Então a gente tem a chamada coalizão dos dispostos, que inclui França, Alemanha e Grã-Bretanha. Eles estão, de certa forma, juntos nessa. Então eu não diria que é só a Alemanha. Acho que isso é um problema europeu.
Se a gente olhar, por exemplo, para Kaja Kallas, eu sei que você já falou bastante sobre ela, para Ursula von der Leyen e para esses líderes que estão o tempo todo pressionando por guerra, prometendo bilhões e bilhões de euros. Aí você pode se perguntar, de onde vem esse dinheiro? Então, eu não vejo como dizer que existem países pacíficos na Europa e outros que estão empurrando para a guerra. Infelizmente, eu não vejo dessa forma. Eu diria que os europeus estão todos juntos nisso. Eles estão sendo pressionados pelos americanos que dizem: essa guerra é de vocês. Essa é a nova narrativa do Donald Trump. Você começou isso e agora vai ter que terminar, porque a gente não quer mais pagar por isso. E, surpreendentemente, os europeus estão mais do que dispostos a entrar em cena. Claro, dá para dizer que a Alemanha é um dos países que mais contribuem, dando o máximo de dinheiro possível. Eles oferecem muito apoio aos refugiados ucranianos, ao exército da Ucrânia e por aí vai. Na Alemanha, em Wiesbaden, há bases militares americanas que, como você mencionou, fornecem informações de inteligência para os ataques com drones e tudo mais. Mas eu diria que estamos todos juntos nessa. E nós, como europeus, precisamos perceber que isso não é de forma alguma do nosso interesse. O que seria do nosso interesse é ter paz com a Rússia. E talvez só um comentário à parte, porque como cientista, eu tento olhar para diferentes áreas de pesquisa e para as respostas que elas oferecem. E eu queria saber, a partir das pesquisas sobre a paz, que, na minha opinião, são uma das áreas mais importantes de estudo neste momento, o que elas sugerem. E aí é preciso lembrar que temos, por exemplo, Marianne Strack-Zimmermann. Ela é uma política alemã que disse na televisão austríaca que Vladimir Putin é alguém que matou centenas de milhões de pessoas. Ela disse isso. E também afirmou que a Ucrânia está apoiando e fornecendo alimentos para 70 bilhões de pessoas em todo o planeta. Isso é um feito e tanto, considerando que existem 8,5 bilhões de pessoas no mundo, e a Ucrânia estaria alimentando 70 bilhões. Então temos todas essas figuras, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, e por aí vai. Na Alemanha, tem várias mulheres na política. A gente tinha a Annalena Baerbock, e agora ela está lá na ONU. Aí você olha para a área de pesquisa sobre paz e se pergunta, tá, qual é a resposta que eles dão? O que a gente precisa agora? E acredite se quiser, eles escrevem que o que falta é mais gente, mais política externa feminista para resolver o problema. E você lê isso e pensa, como assim? Essa é mesmo a solução. Então fica muito difícil, até na ciência, encontrar as respostas certas nesse momento. E eu acho que a única resposta possível é dizer, tem que vir das pessoas. Tem que vir do coração e da mente, de quem vai sofrer com isso. De quem vai dizer, não, chega, a gente não quer isso. Mas é exatamente isso que está sendo atacado. E para quem nunca viu a Agnes Strack-Zimmermann no mundo de língua inglesa, imagina uma voz super belicista. É, exatamente isso. Até o rosto dela parece dizer, eu quero guerra agora. Pois é, sei lá. E essas pessoas aparecem pelo menos uma vez por dia em algum programa, né? Em um dos grandes veículos da mídia alemã. E ainda são citadas o tempo todo. Então é como se o sistema se lavasse e se mantivesse limpo sozinho. Mas você disse algo interessante antes, que é a necessidade de criar um novo tipo de mentalidade. Você chamou de mudança de mentalidade, ou uma nova forma de enxergar o que são, de fato, os Estados Unidos. Aquilo que sempre se acreditou ser sobre liberdade, democracia, direitos e todas essas coisas bonitas que nos ensinaram por tantas décadas, e entender o que realmente é um império que não quer abrir mão do poder, certo? Que em vez disso, empurra todo mundo para as baionetas daqueles que querem enfrentar, em vez de buscar uma forma de realmente compartilhar o planeta e viver junto. E agora, a gente também tem visto coisas que são chocantes além do que se pode imaginar. O genocídio em Gaza, que neste momento, na Alemanha, você ainda não pode chamar de genocídio, porque será imediatamente atacado. Mas a gente viu isso e passou na televisão.
Também vimos como os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã juntos. E ninguém, nem mesmo na Alemanha, está questionando se isso é ou não uma violação do direito internacional. A única coisa que eu vi sendo discutida na Alemanha é se o Irã tem o direito de se esconder atrás do direito internacional. Esse tipo de debate eu vi. Mas a realidade agora, a realidade dessa violência absoluta do império e do império ampliado, isso não está começando a cair a ficha? Ou como é que isso está sendo moldado e distorcido dentro da Europa? Olha, eu compartilho totalmente esse sentimento de que, nesse ponto, a violência é tão evidente que a gente pensaria, e deveria pensar, que agora as pessoas iam acordar. Quer dizer, temos um presidente americano que, junto com Israel, começa a bombardear outro país. Totalmente sem provocação. Totalmente ilegal. E nem sequer houve meses e meses de preparação ou de propaganda antes da guerra para tentar legitimar isso. Não tem nada disso agora. Simplesmente bombardeiam e depois dizem: achamos que foi por causa das capacidades de enriquecimento nuclear. E de qualquer forma, dizem que é uma ditadura brutal da qual precisamos nos livrar. E talvez tenha a ver com Israel. E agora é sobre reabrir o Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes da guerra. Então isso é... Desculpa, mas isso é uma idiotice. Quero dizer, essas narrativas não fazem sentido. Elas são inventadas conforme a guerra avança. E isso é tão brutal. Você tem um presidente dos Estados Unidos que ameaça toda a civilização do Irã com extinção. Então sim, a gente pensaria que as pessoas deveriam acordar. Mas pelo que eu vejo, e isso meio que me deixa confuso, acho que o que você disse também pode ser uma visão de quem está só assistindo. A gente pensa, por que isso ainda é possível? Como é que ainda conseguimos travar essas guerras? Se você lembrar de 2003, nós bombardeamos, quer dizer, não nós, mas os Estados Unidos e a chamada coalizão dos dispostos, eles bombardearam o Iraque. Mas, para que isso acontecesse, houve vários meses de preparação. Havia uma conexão constante. Isso não era verdade, mas eles tentaram ligar Saddam Hussein ao 11 de setembro. Tentaram inventar essa história das armas de destruição em massa. Então houve toda uma preparação para deixar o povo pronto para a guerra. E mesmo assim, já estava claro que era uma guerra ilegal de agressão, que os Estados Unidos não tinham o direito de bombardear o Iraque. Assim como os Estados Unidos e Israel não têm o direito de bombardear o Irã. E não vamos esquecer do Líbano. Em 2003, milhões e milhões de pessoas saíram às ruas no mundo todo dizendo queremos paz. Levantavam cartazes dizendo que Bush tinha que renunciar, chamando de criminoso de guerra, e por aí vai. E agora, neste momento, não há milhões e milhões de pessoas nas ruas da Alemanha ou de outros lugares dizendo isso. Há esses protestos em que as pessoas dizem sem reis, aparentemente, ou nenhum rei. Então, há alguns protestos contra o Trump nos Estados Unidos. Mas não há protestos dizendo sem guerra. Chega de guerras ilegais de agressão. E eu fico tentando entender por que isso é possível e por que não existe a indignação, o clamor popular das pessoas que deveriam estar reagindo. Eu tento ler o máximo que posso para descobrir por que isso acontece, quando é tão claramente óbvio que existe esse império americano brutal, agindo de forma descontrolada, porque está perdendo a hegemonia global. E eu acho que uma das razões é que as pessoas estão exaustas. Então é isso que a gente precisa levar em conta. Existem estudos que mostram isso. Por exemplo, o estudo da Edelman Trust, que sai todo ano, analisa o que as pessoas ao redor do mundo pensam, sentem e qual é o estado de espírito da população. E eles perceberam que as pessoas estão tão exaustas que neste momento estão simplesmente se recolhendo, sabe, por seu cantinho particular. Passam a maior parte do tempo na frente do computador, convivem com poucas pessoas. As pessoas estão muito sozinhas agora. Então sim, estão exaustas. A gente passou por tantas crises. Tivemos a Covid, que deixou muita gente arrasada. Logo depois, veio a Ucrânia,
agora temos o Irã, a crise do petróleo, o desemprego aumentando, a crise dos refugiados. É tanta coisa acontecendo, o dinheiro perdendo valor e por aí vai. Então eu acho que as pessoas estão sobrecarregadas. E esse não é um bom ponto de partida para um movimento pela paz que seja forte e com voz ativa. Eu acho que, como movimento pela paz, e como pessoas que se importam profundamente com a paz no mundo, a gente precisa cuidar bem de nós mesmos. Precisamos garantir que não estamos assumindo mais trabalho do que realmente conseguimos dar conta. Temos que passar tempo com pessoas queridas, com quem nos faz bem, e precisamos escolher bem as nossas lutas, para não nos esgotar, porque nesse momento o cansaço é um problema enorme. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de estarmos sendo bombardeados com informação o tempo todo, completamente exaustos com tudo o que está acontecendo. E isso faz com que as coisas mais absurdas possam acontecer. E acho que todos concordamos que coisas absurdas estão acontecendo agora, seja na Ucrânia, seja no Irã, e que elas não estão sendo enfrentadas com a resistência que a gente imaginaria que surgisse. No, you're right. I mean, that's a very good observation that Não, você tem razão. Quer dizer, é uma ótima observação. E sabe, o Desmond também fala muito sobre isso, sobre a ansiedade, essa ansiedade que fica solta, sem um objeto definido, uma coisa que faz a gente se sentir ansioso e com medo. E que essa coisa pode ser canalizada, e normalmente é, contra um inimigo no momento certo. Esse inimigo pode ser um vírus, pode ser, claro, alguém de outro país, mas tem também essa sensação de estar sobrecarregado. E, na verdade, cuidar de si mesmo e parar um pouco de consumir tanta mídia pode ajudar a dar um reset, a recuperar um pouco de perspectiva. Isso é um ponto muito importante. A gente está o tempo todo agora afogado em notícias e muitas dessas notícias são bem negativas. Mas assim, o outro lado disso não é também que nos últimos 20 anos, e eu preciso dizer em 2003, teve uma coisa positiva naquele momento. A Alemanha disse não. A Alemanha não entrou. Eles disseram, nós não fazemos parte disso. Não, isso está errado. A guerra no Iraque é errada. E eles se opuseram. E eu acho que os Estados Unidos nunca perdoaram de verdade a Alemanha por esse ato de insubmissão. Agora a Alemanha está num ponto completamente diferente, né? Quer dizer, basicamente, você pode criticar o Donald Trump o quanto quiser. Também na Suíça, aliás. Mas você não pode realmente criticar a política externa dos Estados Unidos quando se trata de fazer guerra. E quero dizer, a forma como a Europa está basicamente defendendo o direito dos Estados Unidos e de Israel de atacar o Irã. Quer dizer, é realmente de deixar a gente perplexo. Um país que tem gritado a plenos pulmões, ataque não provocado, quando se trata da Ucrânia, simplesmente não consegue aplicar o mesmo tipo de critério em outros lugares. E junto com isso, talvez também como pesquisador de propaganda, dá para ver esse vínculo bem-sucedido que a OTAN criou entre paz e bombas ou armas. Tipo, agora a ideia é, defendemos a paz com armas, porque o Hitler, como todo mundo sabe, estaria sentado no Kremlin desta vez, certo? Então, se você quer buscar a paz, precisa fazer o que as potências aliadas fizeram na última Grande Guerra, se armar contra o novo Hitler. Você poderia falar um pouco sobre esse aspecto, de como o movimento pela paz acabou sendo enfraquecido? Quer dizer, é mais ou menos aquilo que o Harold Lasswell, um dos mais antigos e influentes analistas de propaganda, já dizia, que você não pode simplesmente dizer que quer uma guerra, porque se você quer travar uma guerra, sempre precisa afirmar que está apenas se defendendo de um inimigo maligno prestes a nos atacar. Então, toda guerra travada nos últimos séculos, talvez até nos últimos milênios, precisa ser vendida como uma guerra de defesa contra um inimigo cruel e implacável. E essas histórias são sempre muito, muito simples. Por exemplo, se a gente olhar para a Primeira Guerra Mundial, dá para ver como as narrativas daquela época são parecidas com as de agora.
Nos Estados Unidos, por exemplo, existiu o Comitê de Informação Pública, que foi um enorme esforço de propaganda para preparar os americanos, depois de 1917, para a guerra. Circulavam histórias sobre soldados alemães, e elas eram mais ou menos assim. Os alemães tinham acabado de invadir a Bélgica e diziam que eles cortavam os seios das mulheres. Primeiro cortavam um, esperavam para que ela não morresse de sangramento e depois cortavam o outro. Ou então que os alemães pegavam as crianças na Bélgica e cortavam as mãos delas. Que os soldados alemães cortavam as mãos das criancinhas belgas. E tinham histórias de que, sabe, soldados alemães davam para um grupo de crianças belgas uma granada de mão, puxavam o pino antes de entregar e depois ficavam esperando até que... Bom, vou parar por aqui, mas esse era o tipo de história que circulava por todos os Estados Unidos para preparar a população americana para a guerra, na Primeira Guerra Mundial. E depois se descobriu que tudo isso era mentira. Não existiam mulheres belgas que tiveram os seios cortados. Nenhuma. Não existiam crianças belgas que tiveram as mãos cortadas. Isso simplesmente não aconteceu. E houve um grande esforço de donas de casa americanas, muito preocupadas e com bastante dinheiro, que mandaram emissários pela Bélgica para tentar descobrir a verdade sobre aquelas pobres crianças. E aí eles meio que ficaram surpresos, porque não conseguiram encontrá-los. E aquela história das crianças com a granada de mão era tão absurda que quase acabou revelando todas essas mentiras. Mas sabe, mesmo assim, a mídia continuou alinhada, repetindo essas mentiras. E agora a gente vê histórias muito, muito parecidas. E isso também é algo que a gente já comentou antes. A gente está num momento em que você pode pensar, ok, temos a internet, praticamente todo tipo de informação está acessível agora. Você pode assistir ao canal Neutrality Studies, do Pascal Lotas, pode entrar no YouTube, assistir ao meu canal, se quiser, e há muitos outros que estão por aí. E dá para ter acesso a todo tipo de informação e ponto de vista muito valioso. Mas para isso, é preciso tempo. É preciso saber que esses canais existem e conseguir manter a atenção focada. O que a gente vê hoje é que estamos sendo inundados de informação todos os dias, com todo tipo de narrativa conflitante, feitas para provocar nossas emoções. São muitas narrativas que despertam medo, raiva, nojo ou qualquer outra reação, essas mensagens de choque. E se você recebe 10, 20, 50 mensagens desse tipo por dia, vai rolando o feed do Telegram. E no fim do dia, parece que nada mais faz sentido. E é aí que a gente está agora, com o apoio da inteligência artificial, claro. As pessoas estão tão inundadas de todo tipo de informação, o que nos leva de volta ao que a gente falou antes. Por que é possível que os Estados Unidos e Israel tenham bombardeado um país soberano e a gente não tenha essa narrativa de que isso é uma guerra ilegal de agressão? Porque não importa. Os fatos já não importam mais. A gente vive esse dilúvio de informação. E eu posso mostrar, eu conheço os documentos que dizem inunde a zona. Inundar a zona é uma estratégia, e a zona nesse caso são as redes sociais e todo o fluxo de informação que existe por aí. Então você joga tanta coisa inútil, tanta porcaria, que as pessoas ficam sobrecarregadas. E o que acaba ficando, e isso é muito importante entender, são as narrativas mais básicas e simples possíveis. Quem é o bom e quem é o mal. Quem é que a gente tem que bombardear agora para garantir a nossa liberdade, já que somos tão oprimidos? E, se me permitem acrescentar, dá para ver como essa estratégia de propaganda simples é eficiente. Por exemplo, nesses filminhos iranianos feitos com Lego que estão circulando por aí. Eles têm um jeito bem esperto de fazer isso. São vídeos de Lego sempre ligados a algum tipo de música rap e fazem piada com o Donald Trump e tudo mais. São bem eficazes. E eu acho que eles encontraram uma boa forma de transmitir a mensagem deles. A gente pode concordar ou não com o que dizem. Muitas vezes eu mesmo acabo concordando, pelo menos em parte, com o que eles falam.
Mas o ponto é, esses vídeos não são intelectualmente desafiadores, certo? Eles são bem curtos. Tem algumas rimas que se repetem o tempo todo. E isso é uma propaganda muito simples, que remete lá atrás, se você olhar para os cartazes que eram colados durante a Primeira Guerra Mundial, é o mesmo nível. Foi o Donald Trump dizendo algo como, precisamos bombardear os mulás. E o que ele disse? Dor de curto prazo por ganho de longo prazo. É só uma frase curta que foi repetida por toda a mídia. Não faz o menor sentido. Mas é onde estamos. Estamos tão sobrecarregados que continuamos repetindo, e as narrativas e mensagens de propaganda que acabam pegando estão ficando cada vez mais tolas. E você pode pensar, por que isso funciona? Porque as pessoas estão sobrecarregadas. Elas têm informação demais. E é aí que recorrem às respostas emocionais mais simples, que estão sendo acionadas agora de forma muito profissional, diga-se de passagem, mas também de um jeito muito tolo. E é aí que estamos. Mas sabe... Yeah, but realities must be first. A gente precisa primeiro perceber as realidades, no sentido de analisar e entender, e só depois aceitar. Então, uma das coisas que eu acho a gente precisa aceitar e lidar é que a propaganda do outro lado, a propaganda das pessoas que querem ir para a guerra, é muito boba. É muito boba mesmo. É bem simplista. Mas funciona. E isso significa que a contrapropaganda, e aí é onde a gente erra, a gente tende a achar, não que seja um erro, mas o nosso jeito de reagir é fazer o que em alemão se chama Aufklärung, ou seja, esclarecimento, iluminação. A gente tenta iluminar, mostrar, não, vamos analisar, vamos entender como isso funciona. E a ideia é que se a gente explicar bem, se escrever um livro grosso sobre o assunto, as pessoas vão acordar, porque vão entender. Mas não é assim que funciona. Simplesmente não é assim que funciona. Porque, de novo, o outro lado encontrou essa contra-estratégia, que é tipo um cara numa praça enorme gritando, isso é propaganda, isso é um problema. Mas um cara no meio de 100, todos gritando coisas diferentes, aí já não importa mais. Você pode deixar o cara gritar, porque, vamos combinar, ele até parece inofensivo, né? E é nesse ponto que a gente tá. Mas aí vem os filmes da Lego, e eles fazem o contrário. Eles usam o mesmo tipo de estratégia para criar uma narrativa oposta. E na verdade fazem isso de um jeito artístico, muito bem feito, e com uma boa ideia por trás. Eu até entrevistei um dos caras que trabalha nisso, tipo 2 dias atrás, e dá pra ver que eles pensam bastante no que estão fazendo. Mas a ideia não é arrancar o véu da propaganda e expor tudo. A ideia é usar o mesmo método, só que do outro lado, para conseguir furar, para abrir a casca, entende? Para poder dizer algo como, olha, existe uma outra forma de enxergar isso. Que tal pensar por esse ângulo? É bem interessante. E ao mesmo tempo um pouco desanimador pra gente, que costuma seguir aquela linha de não, vamos desconstruir o véu e mostrar como ele funciona. Porque a propaganda, na verdade, não é só o que ela faz, mas também essa coisa da repetição e tudo mais, de ir quebrando em pedacinhos de questionamento. Então, até que ponto a gente deveria adaptar essa estratégia se a gente percebe que é assim que as coisas funcionam? Eu entendo o seu ponto. E entendo que, para nós, como pesquisadores, a gente passa muito tempo lendo livros, construindo essas cadeias enormes de informação. E depois tentamos transmitir essas ideias para as pessoas. Aí vem alguém e simplesmente grita teoria da conspiração, ou usa palavras como fake news. E essas 2 palavrinhas já são suficientes para, pelo menos para algumas pessoas, destruir uma análise longa, cuidadosa e bem elaborada. E aí surge o pensamento, como você acabou de dizer, será que a gente também não devia recorrer à propaganda e divulgar pequenos trechos com apelo emocional? E eu diria que não devemos. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer. E isso também é importante no contexto da propaganda. As emoções duram muito pouco. Você pode sentir raiva por 1 minuto, e isso pode durar uns 5 minutos, mas não fica. As emoções podem ser provocadas,
Mas para que a propaganda funcione, e é isso que a gente vê agora, se você fica só nesse nível superficial das emoções, precisa de um esforço constante, todo dia, para manter essas emoções acesas. Então não basta ter, por exemplo, no mês passado, uma história dizendo o quanto Putin é perigoso. Não, é preciso ter toda semana, ou talvez a cada 2 ou 3 dias, uma nova história sobre drones russos encontrados em algum lugar, agentes russos descobertos aqui e ali. Sabe, Putin estaria à beira, sei lá, do fracasso. E todo dia você precisa da repetição dessas, eu diria, operações psicológicas. Eu não posso provar, mas tivemos o caso da Integrity Initiative e outros, que já seria outro assunto. Mas é preciso repetição constante e também provocar emoções o tempo todo. E não podemos esquecer que a informação, quando você para pensar, atua em outro nível da nossa mente. É um processo mais lento. Dá para dizer que isso se aproxima daquela distinção do Sistema 1 e Sistema 2, do Kahneman, mas isso já seria outro tema. Só para explicar rapidamente, a informação permanece. Quando você reflete sobre algo, isso fica. E se eu te mostrar, por exemplo, a imagem de uma criança e disser que o Putin matou essa criança, você vai reagir dizendo, peraí, de onde veio essa imagem? E eu acho que entendo um pouco mais sobre a expansão da OTAN e tudo isso, então não vou me deixar afetar por uma mensagem do tipo, Putin matou os bebês, que claro, estão sendo divulgadas por aí. Strock Zimmerman disse que Putin, se não me engano, roubou 700 mil crianças dos pais. E por aí vai. Então, se você tem informação e ela fica com você, dá para reagir a esses picos emocionais. E é por isso que o nosso trabalho, na minha opinião, tem valor e também é importante. Nem todo mundo vai dizer, eu vou tirar um tempo para isso, mas eu acho que deveriam. E é por isso que a gente precisa continuar, porque no fim das contas, quanto mais você sabe, mais difícil é ser manipulado por essas mensagens carregadas de emoção. E é por isso que eles têm o valor deles. E vamos deixar claro, quer dizer, as pessoas podem discordar. Existem diferentes, abordagens para esse problema da propaganda. Eu sei que um dos padrinhos, um dos fundadores da propaganda moderna, o Edward Bernays, sobrinho do Sigmund Freud, sempre teve a ideia de que você deve combater propaganda com mais propaganda. E, por exemplo, ele foi um dos que fez propaganda acho que para cigarros, sim. E ele dizia que, depois do jantar, você devia fumar um cigarro, porque isso limpava a boca, era muito saudável e te mantinha mais magro do que se comesse chocolate. Foi assim que ele vendeu cigarros. E aí, ele também trabalhou numa empresa que vendia chocolate. E eles disseram, espera um minuto, Sr. Bernays. A gente quer que o senhor venda o nosso chocolate, mas o senhor está dizendo para as pessoas fumarem um cigarro depois do jantar, em vez de comer chocolate. Isso não é bom para o nosso negócio. E então ele respondeu, certo. Então temos uma guerra de propaganda acontecendo. É a guerra da propaganda. Chocolate contra cigarros. Quem vai vencer? E ele sempre tentava promover cada vez mais propaganda, incentivar que mais propaganda fosse feita. E eu diria que a gente não deveria fazer isso. Essa é, digamos, a minha compreensão e um dos princípios que eu defini para o meu trabalho. Eu acho que a gente deve se concentrar em informação, em esclarecimento e nas nossas histórias que têm uma base sólida. No fim das contas, é isso que vai permanecer. E é isso que pode nos manter em frente. Can keep us going. Thank you for a plaidoyer. Obrigado por esse apelo à integridade e à integridade intelectual também, por não se vender. Mas eu tenho que dizer que aprendi a deixar as miniaturas dos meus vídeos bem mais chamativas, porque todo mundo diz que não gosta de clickbait, né? Porque a gente se sente meio infantilizado e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, sempre funciona. É isso. E acho que a gente precisa lidar com isso também, pelo menos por um tempo no que a gente faz. Mas talvez a questão principal seja, qual é a estratégia certa? Como criar uma boa estratégia para enfrentar essa propaganda que se espalha por tantos mecanismos diferentes? E talvez seja justo perguntar, na sua opinião, alguém já descobriu isso?
Existe algum livro que você diria, sim, esse livro descobriu, no sentido de uma estratégia para combater a propaganda, tanto no nível individual quanto no nível da sociedade? On the individual level, but also societally. Well, there are a lot of books out there. If you try, Olha, tem muitos livros por aí que você pode procurar. Um deles se chama Free Your Mind. É de dois especialistas em nudging, que durante a pandemia da Covid ficaram bem desiludidos com os esforços que estavam sendo feitos para empurrar as pessoas em direção às vacinas e coisas do tipo. E eles escreveram esse livro mostrando qual é a estratégia e como enfrentá-la. Eu acho que tudo depende de como a gente enxerga as pessoas. E eu tento olhar para as pessoas como um todo. É por isso que eu incluí um capítulo inteiro sobre o que devemos fazer num mundo cheio de guerra cognitiva e como podemos reagir a isso. Nesse capítulo do meu livro, eu digo que a gente precisa se fortalecer. Precisamos fortalecer nossos laços, nossas relações. A gente precisa estar ciente de que nossos corações e mentes estão no centro dessas técnicas modernas e muito sofisticadas de guerra psicológica todos os dias. E se a gente for cuidadoso com a nossa confiança, se não confiar cegamente, mas quiser provas primeiro, e também, como acabamos de falar, cuidar de nós mesmos e tentar não nos esgotar. Então, sabe, relaxa, desliga um pouco da mídia. Você só pode ser manipulado quando interage. Se não interagir, não tem como ser manipulado. Não existe nenhuma chance de um talk show, um artigo de jornal ou o que for, te atingir se você não assistir. É algo muito simples, mas muito eficaz. Se você passa o tempo caminhando no meio da natureza, com a família, com o cachorro, o que for, você se diverte e se sente melhor depois. Você faz algo pelo seu corpo, faz algo pela sua mente. E eu acho que, se a gente se enxergar como seres completos, então, quando cuidamos de nós mesmos, ficamos mais atentos à manipulação. Tentamos evitar isso o máximo possível. Acho que esses são passos muito, muito importantes. E depois, com a energia que a gente tem, é preciso escolher com cuidado. Onde eu coloco minha energia? O que eu assisto? O que eu deixo de assistir? Eu recomendo, por exemplo, ver estudos sobre neutralidade, porque sempre existe informação muito valiosa por aí. Então use bem o seu tempo. E se em algum momento você sentir que já deu, que hoje já foi o suficiente, simplesmente desligue. Passe um tempo com a sua família. E aos poucos, vá encontrando um caminho de saída junto com bons amigos. Força. O amor é o mais importante que a gente tem. Foque no amor. Foque na luz. É isso que vai nos guiar para fora dessa tristeza. Eu gosto disso. Cuidar de si mesmo, senhoras e senhores. O autocuidado como uma forma de resistência e também como uma forma de força para enfrentar, bem, parte do que a sociedade anda jogando sobre a gente. Jonas, para quem quiser ler mais do que você escreve, existe algum lugar onde você publica algo em inglês de vez em quando? Eu tô tentando criar um canal em inglês, então vamos ver para onde isso vai levar a gente. Mas por enquanto, acho que alguns dos meus artigos já foram traduzidos para o inglês. Só que até agora, o foco tem sido mais na região DACH, ou seja, Alemanha, Áustria e Suíça. Certo. Então, para quem se interessa e também consegue ler em alemão, eu recomendo muito. O Jonas escreveu 2 livros excelentes. Na verdade, ele escreveu mais, mas esses 2, Guerra Cognitiva e o outro, desculpa, qual era o título mesmo? Jogos de Guerra. Isso, Jogos de Guerra. Nesse livro, você analisa todas as manobras da OTAN, o que eles realmente fazem e o que dizem abertamente sobre a visão que têm de como travar uma guerra. O que é, sinceramente, bem assustador. Eu recomendo muito. E a gente vai te receber de novo aqui no canal também. Jonas Tuggle, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.